A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, queridos professores, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Francisco de Lima e hoje nós estamos aqui, a partir de agora, para caminharmos juntos, falando aqui sobre a lição de número 2, que tem por título O Livro de Ruth. A partir de agora, já peço para você que está aí do outro lado, aproveite para nos acompanhar. Nós estamos aqui mais uma vez, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, para lecionarmos mais uma super aula. Aproveite para compartilhar esse assunto, deixe aí no comentário o que você achou da aula, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos então, a partir de agora, falando sobre a lição de número 2, que tem por título O Livro de Ruth. O título da lição aí está exposto, O Livro de Ruth. O textuário áureo encontra-se lá em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua família e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nós estamos aí, então, são 13 lições, falando sobre o tema geral, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já vencemos aí a lição de número 1, que passou, agora estamos aqui superando, lecionando e, enquanto isso, superando a temática do título da lição aí presente, o livro de Ruth. A leitura bíblica em classe encontra-se lá em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro, no tópico 1, é fazer análise da organização do livro de Ruth. Tópico 2, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o último objetivo, alcançado aí no tópico 3, é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Muito bem, então nós estamos aqui com a introdução, e já na introdução aqui eu quero dizer para vocês que o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza. Quem olha para o livro de Ruth percebe que o destaque ali se dá não apenas devido à sua beleza, tá? Quando nós olhamos para ele, e quando nós falamos beleza, estamos falando da beleza literária, ok? Não se destaca apenas pela sua beleza literária ali presente, mas principalmente pelo teor espiritual. É muito profundo o conteúdo da mensagem presente no livro de Ruth, ok? É tanto que o comentarista diz aqui, você vê presente em destaque aí em tela, presente na lição, que este conteúdo, que ele é rico, ele é muito profundo, espiritualmente pensando e falando sobre isso, né, é uma fonte de inspiração, ok? Para um público que são os judeus e para o outro público que são os cristãos. Então, quem olha para as escrituras sagradas, quando vai a Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica ou a Bíblia cristã, se surpreende, fica maravilhado ao ver ali a inspiração presente, ok? E isso que vem sendo ali observado ao longo desses séculos, de muitos séculos, essa história ali sendo narrada e presente o conteúdo, e presente no conteúdo muito amor, né, amizade e também ali principalmente a redenção, a vontade de Deus de resgatar.
Então, é uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às crises, meio em meio às tribulações, as turbulências, o revertério, Deus está sempre transformando. Aquela que era conhecida como uma história triste, agora recebe um final feliz. Tudo isso para cumprir, né, o seu plano, os seus desígnios que são eternos. Então, ele sai transformando histórias, mudando vida. Então, Ruth nos apresenta o Jeová Jirê, tá? É um dos títulos aí, das nomenclaturas, vamos dizer assim, né? Uma das formas como Deus é visto na antiga aliança. O Deus que provê todas as coisas, o Deus de Abraão, ok? O Deus que proveu ali uma resposta em meio àquela atitude de fé do Abraão, quando ia sacrificar seu filho, Deus ali provê, mostrando para ele que tinha um animal ali, tipificando o Cristo. Então, a palavra-chave da lição, a partir de agora, aqui entrando propriamente dito já no tópico de número 1, a palavra-chave da lição é providência. Nós temos aqui a palavra-chave providência, ok? E agora no tópico 1, nós vamos aqui, temos como objetivo fazer uma análise, né? Fazer análise da organização do livro de Ruth, tá bom? Então, o livro de Ruth, aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre a organização do livro, tanto na Bíblia hebraica, como ele está situado, também na Bíblia cristã, falar sobre a sua autoria e data. Bem, já quero antecipar para vocês que quando o assunto é autoria e data, não há algo aí que alguém diga assim, estamos num terreno sólido, ok? Há uns que vão dizer, né, que foi Samuel. No que tange a data, há uma aproximação. Não existe, num todo, uma certeza, mas uma aproximação com um determinado período, e já a gente fala sobre isso, ok? Muito bem, então aqui no tópico 1, sobre a organização do livro, na Bíblia hebraica, eu quero dizer para vocês que o livro de Ruth, ele pertence à terceira divisão ou seção da Tanar. Então, a Bíblia hebraica, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, né? Ok? Da Bíblia cristã. Então, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã, em outras palavras, quando você olha para a Bíblia hebraica, chamada de Tanar, na lição aí você tem, quando você vai para... Você tem uma palavrinha que está escrita assim, T-A-N-A-K-H. Ninguém diga Tanakh, porque não é Tanakh, é Tanar. Em outras obras, o H não aparece, só aparece o T-A-N-A-K. Mas, mesmo assim, não diga Tanakh, é Tanar. Porque esse KH, ou só o K puro, tem um som de R no final. Ok? Então, a Bíblia hebraica, a Tanar, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, presentes na Bíblia cristã. Então, essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, que significa o quê? Escritos. Então, a primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, a lei, certo? A segunda seção é a Neviim, que significa os profetas. Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, versículo de número 44, quero aqui trazer para vocês, Lucas 24, versículo 44. Quando nós olhamos aqui para o Lucas 24, versículo 44, Jesus, a Bíblia diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, a Torá, e nos profetas, aqui você tem o Neviim, e nos salmos, se referindo aqui aos escritos, né? Que você tem aqui os Ketuvim. Então, veja, Jesus mostrou, considerar a Tanar, mostrou conhecer, passou aqui para a gente que sabia, né, que essa formação que a Tanar tem, ela é, acima de tudo aqui, comprovada por Jesus, de que aquilo que está ali é aquilo que Deus deu, é um material que veio do céu. Tá? Então, dentre os escritos, que são 11 livros, okay, entre os escritos você tem ali a segunda seção, a primeira seção, que é a Torá, a segunda seção, que é os Neviim, que é a Neviim, e você tem a terceira seção, que é o Ketuvim, ou agiógrafos, não é isso? Então, aqui, dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, que são 5 rolos, onde Ruth está presente. Você tem ali o Cântico dos Cânticos, você tem Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Então, os Megilot,
ou os 5 rolos, eram livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Então, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, ok? A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é a festa de Pentecostes, também conhecido como a festa da colheita. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, ok? Esse material bem dividido aqui, já que eu estou falando sobre a Bíblia hebraica. Então, você tem aí em tela a divisão. Tudo que eu falei rapidamente está aqui. Eu coloquei aí TANAKH, como está na revista. Mas se você pegar uma Bíblia, isso aí é no inglês, Taná, assim, com H no final. Mas se você pegar uma Bíblia hebraica mesmo, tá? No hebraico é o TANAK, ok? É um acróstico isso aí. O T é Torá, o N ali é o Neviim, que é o Neviim, a mesma coisa, e o K ali é o Ketubim, que é o Ketuvim. Esse BH aí e o BH nos profetas e o BH nos escritos tem som de V, ok? Então, aí você tem a Torá dividida aí, a Bíblia hebraica, quais são os livros, são os 5 primeiros, né? Pentateuco. Os profetas, aí você tem os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Veja que Josué é tido como um profeta, Juízes também, Samuel também, o material de Reis também. Os profetas posteriores, você tem aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, certo? Os menores. Nos escritos, você tem aí Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos que eu falei, que é o Megilot, que é o Cântico dos Cantos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, e os livros históricos aí. Veja que Daniel não está entre os profetas, está aqui na Bíblia hebraica entre os livros históricos, Esdras e Neemias, que compõem uma obra, e Crônicas. Então, fiz questão de trazer isso aqui para vocês, para que vocês entendessem, ok? Sobre aí o que nós estamos falando, a divisão da Bíblia hebraica. Então, assim, continuando aqui com vocês, eu queria dizer para vocês que, falando agora no subtópico 2 sobre a Bíblia cristã, apesar de ser o mesmo conteúdo que está presente na Bíblia cristã, na antiga aliança, está presente na Bíblia hebraica, tá? Apesar de ser o mesmo conteúdo, nós temos uma divisão diferente. Então, na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é a Torá, profetas e escritos, ou Pentateuco, profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto, ao invés de 3 seções, por 4. Pentateuco, os poéticos, né, os históricos e proféticos, ok? Então, Ruth está categorizado como um livro histórico. Já aqui, ela encontra-se como um livro histórico. Então, se você tem a Ruth presente entre os escritos, ok? Os agiógrafos, o material de Ruth, isso na Bíblia hebraica. No material aqui presente no livro, na Bíblia cristã, você já tem ela presente, certo? Já numa outra, entre os históricos, numa outra seção. Só para a gente aqui se climatizar quanto a isso. Então, repetindo, o livro de Ruth pertence à terceira seção, divisão da Tanar, da Bíblia hebraica. Essa terceira seção que é chamada do quê? Ketuvim ou agiógrafos, escritos. Quando nós vamos para a Bíblia cristã, o Antigo Testamento, né, da Bíblia cristã, que é composto por 4 seções, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos, a Ruth está categorizado, né, o livro Ruth, como um livro histórico. Isso por ser evidenciado ali o gênero narrativo. Então, o estilo e linguagem próprio do hebraico clássico faz toda a diferença. É empregado ali, então o autor expõe aspectos subjetivos, quando nós olhamos para o livro de Ruth, da vida dela presente, não só na vida dela, mas na de Noemi ou Naomi, né, o comportamento de Orfa, de escolher ficar com os moabitas. Ruth, que é uma moabita. Ruth é uma moabita, Orfa é uma moabita, e essas 2 mulheres, quando Elimeleque sai lá da sua terra, né, para ir para Moabe, uma nação inimiga, a Bíblia não traz nenhuma declaração negativa nem positiva após a sua decisão de fugir por causa de uma fome, né? Subtende que fugiu para não ver seus familiares morrendo, tá? E daí vai para Moabe, uma nação inimiga, e ali, com Malom e Quilion, seus 2 filhos, né, ele morre ali, o Elimeleque,
Malom e Quilion casa ali, ok? E depois que eles tomam notícia, Noemi, de que a fome tinha recebido um ponto final na sua terra natal, eles voltam para lá, para a sua cidade, para o seu povo, certo? E daí a órfã, ela resolve, ela escuta de Noemi, como Ruth também, que elas poderiam ficar ali, voltar para suas famílias e etc e tal, né? Dar continuidade à sua história, porque a Noemi já era velhinha e não podia gerar mais filhos. Se gerasse, elas não iam esperar. Não ia poder esperar, biologicamente falando, não ia dar certo. Ela ali, né, dá vida à história, ok? De Noemi, do Elimeleque, etc e tal. Então, elas fazem escolha. A escolha de Orfa é ficar com os seus deuses, na sua terra e sua família, né, um povo idólatra. Já a Ruth disse que ela não pedisse para que ela deixasse ela e etc e tal. Então, nós vemos aí um gênero narrativo muito forte. Nós vemos ali a beleza que está por trás disso tudo, uma beleza chamada poética, ok? É identificado de forma extraordinária, empregado ali, bem empregado no estilo e linguagem que é próprio de cada personagem. Então, isso está bem exposto na lição. Então, a obra está organizada em 4 capítulos, o livro de Ruth, somando 85 versículos. Então, a Bíblia hebraica, você já viu como é que ela se divide, ok? E a Bíblia cristã, eu trouxe aqui en passant, rapidamente, como isso acontece, como é a divisão, para te dar uma curiosidade, te trazer uma vontade de você ir, né, pesquisar mais sobre isso. Então, a Bíblia evangélica, aí, 66 livros, né, cristão protestante, você tem no Antigo Testamento 39 e no Novo Testamento 27. Então, na Antiga aí, veja as divisórias aí, ó, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, diferente em 4 seções, diferente do que você viu na Bíblia hebraica, 3 seções, a Torá, os Neviim e o Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. Aqui você tem, veja, no Pentateuco 5 livros, nos históricos 12 livros, nos poéticos 5 livros e nos proféticos 17. Profetas maiores são 5, profetas menores 12. Então, a Ruth aí encontra-se dentro dos históricos, ok? No Novo Testamento, 27 obras, Evangelhos, 4 livros, Histórico, 1 livro, certo? Atos dos Apóstolos, se bem que você tem muita história nos Evangelhos, as cartas são 21, a Revelação ou Apocalipse, você tem aí 1 livro, ok? Então, aqui, nós chegamos agora no tópico número 2, que tem por objetivo remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E aqui, caminhando com vocês, o contexto do livro, no tempo dos juízes, subtópico 1, secularismo, hedonismo e idolatria o subtópico 2, e o subtópico 3 você fala aí sobre opressão, olha que coisa aí, né? Opressão, clamor, não deu aqui para colocar para vocês, né? Opressão, clamor, deixa eu ver aqui qual é o outro. Opressão, clamor e livramento. Faltou a letrinha aí, acho que ela ficou muito grande e cortou na tela. Mas vamos lá, caminhando aqui com vocês. Falando sobre opressão, clamor e livramento, subtópico 3, finalizaremos aí o comentário do tópico 2, o contexto histórico. Então, subtópico 3, opressão, clamor e livramento, falando sobre isso, finalizamos o tópico, uma vez que iniciaremos aqui agora, falando sobre no tempo dos juízes, subtópico 1. Então, ok, muito bem. Aqui no subtópico 1, no tempo dos juízes, o que podemos trazer para vocês? Podemos falar para vocês que não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Então, quando nós vamos pensar na história que ali está sendo versada no livro chamado Ruth, não há uma data precisa. Mas o que nós temos ali, né, é que podemos falar sobre isso, que é bíblico, está na Bíblia, é que sabemos que se passaram 3 gerações antes de Davi. Então, o que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de juízo. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 1, Ruth, vamos lá para Ruth, fazer um exercício aqui de abrir a Bíblia, e uma vez que a gente abre, vamos direto aqui para Ruth. Ruth, que fica depois de Juízes. Juízes que só tem 21 capítulos. Então, o livro de Ruth, com seus 4 capítulos, aí ele traz aqui o capítulo 1, versículo 1 como referência, diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá,
saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus 2 filhos. Bem, no primeiro momento nós temos esse relato. Quando vamos para Rute, capítulo 4, o último capítulo, versículo 21 e 22, diz assim, olha, que diz, e Salmão gerou a Boaz, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, aqui nós temos o quê? Né? A genealogia, as gerações que vêm, que parte desde o versículo 18, pela pessoa de Pérez. Então, Pérez vai gerar Esrom, Esrom gera Arão, Arão gera a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então, o que é importante aqui para a gente? Capítulo 4, versículo 21 e 22, que fala dessas aqui, as gerações. São 3. Tá? Salmão gerou a Boaz, uma geração, e Boaz gerou a Obed, segunda geração, e Obed gerou a Jessé, 3 gerações. Então, Jessé que é o pai de Davi. Então, quando o assunto envolve aqui as datas, não há uma precisão sobre os fatos narrados. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes, né, até chegar a pessoa do Davi, o rei Davi. Então, esse período do juízo durou ali mais ou menos ali, né, 3 séculos, ok? 3 séculos. Então, depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., veja que eu disse, por volta de 1375, se estende ali, que vai se estendendo ali até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, ok? Que aí já chegamos por volta de 1050 a.C. Então, isso tudo que dura ali mais 3 séculos, começa depois da morte de Josué, por volta de 1375, e se estende ali até o início do reinado, né? Ou da instalação da monarquia, ali presente na pessoa de Saul, a sua ascensão ao trono. Então, foi marcado tudo isso por uma grande anarquia, o contexto é esse, certo? Uma profunda apostasia, um povo muito dado à infidelidade, ok? É isso que nós observamos quando nós olhamos, por exemplo, para Juízes capítulo 1, versículo 7 ao 19. Nós vemos um povo encharcado, imbuído, tomado pela ideia da idolatria, conduzido pelo sentimento infiel, tá? E totalmente arraigado ali por pensamentos que estavam ligados ali à anarquia. Eles não estavam nem aí, porque não existia uma obediência à autoridade. Então, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Esta é a palavra ou a mensagem que predomina no livro de Juízes. Cada um fazia o que dava na teia. Que ele tinha em mente, ia lá e executava, sem temor algum a Deus. Então, cada qual fazia o que parecia direito àquilo que ele ali via, julgava e por aí vai. Então, sem uma sábia direção, o povo ia perecendo. É o que diz Provérbios, capítulo 11. Tá? Provérbios, abre aí comigo a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo de número 11, o versículo de número 14. Então, veja o que diz sobre a direção, sobre o povo quando não vigia e perece. 11, 14 de Provérbios. Versículo 14 de Provérbios 11. Diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, a segurança. Então, o povo não procurava bons conselhos com bons conselheiros. Não estavam nem aí para isso. Então, é isso que nós temos aí. Subtópico 2, secularismo, hedonismo, idolatria. A gente percebe que depois da morte de Josué e daqueles anciãos que ajudavam, né? Você diga, quando eu falo aqueles homens experientes, os demais líderes do seu tempo, que ajudou Josué a conduzir aquela geração, ok? Homens que eram referência, porque tinham uma íntima comunhão com Deus. O que a gente percebe ali? É que depois que Josué parte, esses homens também partem. A gente percebe que vem um povo que não conhecia o que o Deus dos hebreus tinha feito pelo povo hebreu. Então Israel cedeu por não conhecer a palavra, não obedecia, saiu cedendo então ali ao estilo de vida presente, idólatra, infiel, sabe, pecaminoso, ali estampado na vida diária dos cananeus. Então eles vão se deixando ser atraídos
pela sensação, né, apresentada ali, né, o cheiro que é solto, que é dispensado do pecado, e aí eles saem flertando com o secularismo, com o hedonismo e por aí vai. Então, secularismo e hedonismo sempre levam às grandes tragédias morais e espirituais. Então, daí, quando você observa aquele povo que começou admirando, se aproximando, melhor dizendo, dos cananeus, agora admira a prática. Então, aí você vê, a partir disso, a revista inclusive fala sobre isso, eles se pervertendo e já pervertidos, adorando a Baal, o deus da tempestade, o deus da chuva, a Astarote, a deusa do amor, do sexo, da guerra, tá? Da promiscuidade. Então, isso passou a ser uma realidade, triste realidade, era o pecado praticado pela nação hebreia. Então, comportamento degradante e um baixo nível, cada vez mais ali, de tudo que envolve a moralidade e a idolatria. Então, é isso que faz, a moral da história aqui no subtópico 2 é isso que resulta quando você não tem uma liderança que teme a Deus. Veja, Moisés preparou Josué, tá? Josué, ao que parece, não vou defendê-lo, mas ao que parece, preparou esses homens que estavam, geração de líderes que estavam com ele. Mas, e esses líderes que estavam com Josué, que viveram no seu tempo, prepararam quem? Eu não vi eles preparando ninguém. Eu não vi, na verdade, nem Josué se preocupando em fazer o que Moisés fez. Ouvir a voz de Deus, tá certo? Preparando alguém para passar o bastão. Então, quando não tem isso, a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus, né? Quando não se tem isso, o que se tem? É prejuízos incalculáveis ao povo. Então, no reino de Deus, não basta ser um líder carismático, com condições, com poder, com virtude para liderar. É preciso ter um caráter aprovado. Paulo, ensinando a Timóteo, fala sobre isso. Quando nós olhamos ali para 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 2 em diante, falando sobre a importância de militar com dignidade, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim recebeste, confia a homens idôneos, ou seja, com capacidade, com condições, com qualidade, capazes e qualificados. Homens prontos para receber aquilo e, de forma piedosa, defender aquilo. O ensinamento bíblico, a verdade do Senhor. Então, secularismo, hedonismo, idolatria, sempre estiveram presentes, tá? Sempre estiveram presentes aí, mostrando o quanto que são perigosos, fazem mal. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Então, em outras palavras, é proibido proibir, desde que haja felicidade, desde que não haja dor, tudo vale. Então, veja que hoje nós temos aí uma juventude que anda se prostituindo, que anda perdendo a pureza, que anda vendendo a sua virgindade. O outro dia eu vi uma mulher que estava na mídia dizendo que quem quisesse ter relação com ela seria o primeiro da vida dela e seria tantos milhões, e pagaram por isso. Veja. Então, buscar prazer é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida, sendo, portanto, na visão de hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a finalidade última da vida, a felicidade. Já o secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. Então, ou seja, eu vou viver minha vida sem me prender com isso, com Deus, com a fé, eu não estou nem aí. Então, a raiz latina saeculum referia-se a uma geração ou a uma era. Secular veio a significar pertencente a esta era mundana. Então, idolatria é o que você já sabe, não é novo, é a adoração de ídolos. Diversos povos pecaram adorando outros deuses, como diz aí o slide. E existe diversos tipos de idolatria. A idolatria, você vê aí que é uma prostituição em forma de culto, né? Idolatria religiosa. Você vê outros aí levando para um lado espiritual, religiosa, espiritual. Você vê também a idolatria política e por aí vai. Então, é a adoração de ídolos. Diversos povos pecaram adorando a outros deuses, chegando a sacrificar, inclusive, seus filhos, ok? Cometendo toda sorte de imoralidades. Cidade de Sodoma e Gomorra é um exemplo disso, destruídas por Deus, né? Então, meus irmãos, seguindo aqui em frente,
nós temos agora aqui o objetivo a ser alcançado no tópico de número 3, que é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Ok? Então, agora nós vamos falar sobre o propósito e a mensagem, subtópico 1 aí do tópico 3, o cetro de Judá. Vamos falar dessa tribo, a escolhida por Deus, né? Já que era para ser Rúben o primogênito. Judá, na linha de ascensão, se tivesse que pensar assim, seria a quarta, ok? A quarta, primeira seria os rubenitas, mas por Rúben ter pecado contra Deus, né? E aí infamou seu pai porque se deitou com a sua concubina, a Bila, perdeu a sua posição de honra para Judá. Então, subtópico 1, cetro de Judá, subtópico 2, amor e redenção, subtópico 3, fidelidade e altruísmo. Então, aqui falando sobre isso, subtópico de número 1, nós temos aí o cetro de Judá. Cetro fala de bastão, de bastão, né? Entenda como se fosse o cajado, ok? Entenda como se fosse aquele objeto, vamos dizer assim, aquele objeto estendido ou que servia de apoio como se fosse não vou dizer uma bengala, mas um utensílio que o rei, né, tinha para apontar para quando ele queria, por exemplo, que alguém morresse, quando ele queria que alguém fosse absolvido, ele usava aquilo como se estivesse fazendo uso de um cajado, de uma vara, e apontando aquela peça, aquele utensílio. Tem diversas aplicações para o cetro. Aquilo que quem olhava para ele era sinônimo de poder, de regência, tá? Falando sobre o cetro de Judá, estamos falando sobre isso, sobre aquilo que foi dado a Judá, ok? Que está ligado ao reinado. Então, é um utensílio, uma peça estendida, né, que é usada sempre na vertical, apoiava o rei, dependendo da sua dificuldade, para um momento de caminhar no palácio, e também dava ao rei, né, a condição de apontar para absolver e para punir. Ele usava aquilo estendendo. Ao estender aquilo, é como se ele tivesse também selando aquele, né, dando um aval, livra ou pune, por exemplo. Então, se aqui a minha fala não estiver tão rica, você é conduzido agora, então, a pesquisar mais sobre o cetro. Mas, em suma, aqui, procurei não ler, tá? Procurei aqui fazer uma síntese do que eu já tinha lido sobre o cetro, o que significa, ok? Daí você é motivado agora a pesquisar melhor sobre o assunto. Então, propósito de mensagem, o cetro de Judá, subtópico 1. Então, quando nós olhamos para o subtópico 1, a revista fala que vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. Como eu disse, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49, onde pela primeira vez profeticamente Judá ali é citada como aquela que vai dar continuidade à tribo, a história do rei Davi, ok? 49 de Gênesis 10 diz assim: o cetro não se arrebatará de Judá, nenhum legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, veja aqui, que lindo, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 5, também vai falar sobre a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Falando sobre aí a descendência, né? Do Messias, a sua vinda. Vida e vinda. Então, o livro de Ruth, nós temos nele vários propósitos, tá? Vários propósitos, porque vários propósitos também são atribuídos ao livro. Quando nós olhamos, não temos só um propósito, mas o principal e mais notado no capítulo 1 ao 4 é a apresentação de Davi como descendente legítimo de Judá. O que nós temos ali? É que o escritor sagrado, ele tem já desde Gênesis, você percebe uma intenção de mostrar que o reino sul é superior ao reino do norte. Você pode ver, quando nós olhamos para o reino de Israel, né,
percebemos ali, o reino do norte, que todos os reis ali foram ruins, idolatraram, mas quando foram idólatras, idolatraram outros deuses. Mas quando você vai para Judá, a gente percebe que alguns reis não se contaminaram. Então, o cronista, ele tem desde o início de tudo a intenção de mostrar a superioridade da tribo de Judá, por exemplo. Então, a intenção ali, a mais, né, evidente de todas no livro de Ruth, é apresentar Davi como descendente legítimo de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão, né, da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, Gênesis 49, 10, eu já mostrei o que diz aqui. Okay? O cetro não se arredará de Judá. Veja, isso é muito forte. Ok? Aí a lição diz aqui, ensina para a gente que, embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, se deitando com a sua concubina Bila, né, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Então, ele sai. Tá? Ele sai do primeiro, ele era o primogênito, certo? Ele sai da posição de primeiro, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 49, versículo 4, diz assim, versículo 4. Gênesis 49, versículo de número 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Então, veja aqui, isso aqui é uma punição. Jacó está tirando dele e está dando para ajudar. Então, em outras palavras, Deus está conduzindo isso a ajudar. Então, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Então, era para ser pelos rubenitas, mas Rubem fez o que desagradou a Jacó, então perdeu a sua posição de honra. Então, o propósito quando você olha para o autor, né, o autor de Ruth, aqui a revista traz uma possibilidade, sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido. Então, veja, você tem um benjamita, que é Saul, benjamita, que é Saul, ok? Que é o rei de Israel. E aí, ao trazer a tribo de Judá, representada na pessoa de Davi, faz todo sentido. Então, traz uma possibilidade grande de ter sido Samuel, porque Samuel conhecia bem a história. Foi ele que foi ungir, né? Foi ele que foi ungir Davi. Foi ele que foi na casa de Jessé. Quando você vai para 1 Samuel ali, capítulo 9, capítulo 25, você percebe ali as coisas se encaixando. 1 Samuel 16, você percebe essa possibilidade forte, né, de ser Samuel o autor de Ruth, mas ninguém aqui pode dar certeza. Então, a ancestralidade de Davi, por ser da tribo de Judá, o legitimava para o trono. Então, subtópico 2, falando agora sobre amor e redenção, a mensagem principal de Ruth, tá? Aqui é o amor de Deus e seu plano de redenção. Bem, se o propósito principal da obra é mostrar ali, ok, apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real, né? Ok, a raiz de Davi, ok, se esse é o propósito, o mais evidente ali, são muitos propósitos presentes nesse livro, mas se o principal é esse aí, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano pela redenção. Deus tem prazer em salvar a humanidade. Não importa se é judeu, se é gentil, se é moabita, se é israelita. Quando nós olhamos para a vida de Boaz e Ruth, nós vemos isso. Prenuncia já essa derrubada, a queda desse muro que separa. Então, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16. Efésios. Vou abrir com vocês aqui. Aproveite e abra também aí, procure sua Bíblia lá. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao 16. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, eu não lia só até o versículo 13, mas você lê depois até o 16. Você vê aí o plano de Deus e a ação de Cristo. Cristo morreu, o véu que nos separava agora não nos separa mais, foi rasgado, ok? E aí você percebe agora a redenção, o plano redentor de Cristo. E no livro de Ruth está presente. A redenção é vista no livro, tanto literalmente falando, como tipologicamente também falando. Então, Boaz, por exemplo, ele é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Por isso que, de forma literal, ao mesmo tempo que tipologicamente também falando, Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Isso é literal. Mas é também um tipo de Cristo. Tipologicamente, ele aponta para o nosso Redentor. Tá bom? E o último subtópico da lição aqui, fidelidade e altruísmo. Ele diz aqui que o livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. Então, você vê ali anarquia, você vê ali ódio, você vê ali a falta de temor a Deus, nenhuma intenção de obedecer ao Senhor, mas não é só isso. O livro de Ruth também é um oásis perante um deserto, como diz o comentarista na sua obra, aqui no livro que eu já indico para você, nesta obra que eu considero uma obra muito top, tá? Quando nós olhamos para cá, veja, o comentarista Silas Queiroz, ele disse que o livro de Ruth se apresenta como um oásis perante um deserto. Então, em meio a uma seca, em meio a um desgaste, sabe, o desgaste, você percebe, as pessoas estão ali como que desconfiguradas pelo pecado. Juízes, Ruth, você percebe o início de Ruth ali, primeiro capítulo, ainda falando sobre um povo que não obedecia a ninguém. Cada um fazia o que bem queria. Então, o livro de Ruth abre uma janela em meio a isso tudo, que nos permite ver que nem tudo era isso. Era um sentimento errado, envolvido com a anarquia, de trevas nos dias de juízo. Havia um remanescente fiel, que temia a Deus, que foi usado por ele, ok? A Noemi, a Ruth, o Boaz, um homem humilde, temente a Deus. Então, em um mundo de crescente iniquidade, você percebe que Deus sempre tem um remanescente. Sempre você vê alguém dizendo, não, eu sou um justo, e como justo eu vivo pela fé. Outra eloquente mensagem que o livro aqui de Ruth traz para a gente é o valor do altruísmo. Altruísmo é diferente de egoísmo. Enquanto o egoísmo diz primeiro eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, sempre eu, depois eu. Altruísmo é o contrário. Pensa no próximo. Tá? Então, nós vimos essa mensagem ali forte, trazendo o valor do altruísmo, ok? Que tem, pelo menos, nessa família. Veja, uma mulher moabita, os moabitas são inimigos. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você vê que os moabitas e os amonitas são inimigos do povo de Deus, Israel. Tem sua origem nas filhas de Ló, que embebedaram ele, não é isso? E daí tiveram relação com ele, e daí nascem os moabitas e os amonitas. Aberrações perante Deus. Então, nos dias de Juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Mas Noemi e Ruth resolveu ali se destacarem positivamente, destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. Então, o amor não é egoísta. O amor, ele tudo suporta, ele tudo sofre. Inclusive, repito, não é egoísta. Então, chegamos aqui, meus queridos, ao término da lição, a lição de número 2, que tem por título o livro de Ruth, dizendo para vocês, aqui o que se apresenta em tela, que no livro de Ruth, né, nós temos ali um ensino que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre está trabalhando com a intenção de cumprir aquilo que ele predeterminou, aquilo que faz parte dos seus desígnios. Então, ele não sai violando porque tem sua vontade, né, sua intenção de cumprir seus desígnios, ele não sai violando o princípio chamado livre-arbítrio, tá? Que é algo que pertence ao homem. O livre-arbítrio humano,
Deus não sai violando, ao contrário, ele conduz a história e executa seu plano eterno de redenção sem violar este princípio. Então, isso vai nos mostrando como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias, àquilo que é comum ao dia a dia. O livro de Ruth tem muito isso presente na sua narrativa. Essa amostra de como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Então, ou seja, eu vou sendo fiel aqui, eu vou sendo fiel ali, e Deus vai honrando isso. Do contrário, Deus não compactua com o erro. Deus não tem o culpado por inocente. Então, chegamos aqui ao término da lição. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus e até um próximo encontro.